Para falar agora sobre o São Paulo, para repercutir uma informação que bombou entre torcedores do Tricolor nas últimas horas. A notícia de que Calleri estaria renovando seu contrato irritou muitos são paulinos. O questionamento foi o seguinte: como é que o São Paulo vai renovar o contrato de alguém que está machucado e que antes da lesão não vinha entregando gols e boas performances? Levei a pergunta para o presidente Júlio Casares. E aí, Júlio, vocês estão renovando o contrato do Calleri mesmo? Calleri, que está machucado, só volta em 2026, mais ou menos no início do ano, e tem contrato com o Tricolor até o fim da temporada que vem. Resposta do Júlio foi de que não há nenhuma negociação em andamento, ele não tem a mínima ideia de como é que esse boato surgiu nas redes sociais nas últimas horas. Não se discute essa possibilidade, São Paulo vai esperar pela recuperação do Calleri e quando ele estiver ok, vai entender em que condição ele volta para debater uma renovação do contrato do centroavante. Repito, contrato do Calleri se encerra em dezembro do ano que vem. A partir de julho de 2026 ele pode assinar um pré-contrato para deixar o Tricolor sem custos. Só para arrematar em relação ao São Paulo, o balanço do Tricolor mostrou que a maior receita da história foi obtida na temporada passada, 731 milhões de reais. Mas o rumbo foi de quase 300 milhões de reais. Entre receitas e despesas, o São Paulo ficou no vermelho em 289 milhões. Já a dívida total do São Paulo se aproximou de 1 bilhão de reais. E aqui uma curiosidade. O setor que mais garantiu dinheiro na temporada passada foi o departamento de marketing, com 234 milhões de reais. O marketing do São Paulo faturou mais do que 2 vezes em relação à venda de atletas. São Paulo conseguiu apenas 93 milhões de reais em 2024 com transferências de jogadores. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor enfim renovou, com o lateral direito Cédric Soares até o fim de 2027. Ele tinha contrato apenas até ontem, dia 30 de abril, mas renovou por mais 2 anos e meio. Ele chegou mais como uma aposta, galera, com um contrato de apenas 3 meses, mas vem surpreendendo, muita gente, inclusive eu, vem jogando muito ali na lateral direita e agora renovou, por mais 2 anos e meio. E quando eu vejo alguns comentaristas falando que o São Paulo não tem elenco, que não sei o que, a gente vê, pessoal, saiu o Rafinha e chegou o Cédric, saiu o Galopo, o Rodrigo Nestor, mas agora tem o Oscar, tem o Matheus Alves, saiu o Wellington Rato, mas agora tem o Lucas Ferreira e entre outros, pessoal, que saíram, que não vai fazer muita falta, que nem jogava nesse time do São Paulo, como o Rai Ramos, o Orejuela, o Nicão, o Jackson Mendes, o Caio, entre outros, galera? Então quando fala que teve 18 saídas nesse time do São Paulo, muitos não vão fazer muita falta. Claro que tem alguns, como o William Gomes, por exemplo, que poderia ter mais espaço nesse time do São Paulo, mas agora o time vem forte também, até porque o Zubeldia começou a dar mais oportunidades para esses garotos da base, meio que forçado, galera? Porque teve várias lesões, como no Lucas, no Oscar, mas agora vem jogando muito o Lucas Ferreira. Vamos ver agora se o Rian Francisco também começa a ter mais oportunidades. Nesse jogo contra o Náutico, vários comentaristas falam que foi um bom resultado, mas eu discordo totalmente. O São Paulo jogando em casa contra um time de Série C tinha que ter vencido por mais gols, pessoal? Até porque o segundo jogo vai ser fora de casa. Já pensou o São Paulo ser eliminado por um time de Série C? Então poderia ter feito mais gols, um 3-1, um 4-1. Mas tudo bem, agora o São Paulo volta a campo amanhã, novamente jogando em casa contra o Fortaleza. E para essa partida de amanhã, galera, o São Paulo pode ter a volta do Lucas Moura. O Arboleda deve ficar de fora, assim como o Oscar. O Alan Franco ainda é dúvida. E depois desse jogo de amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo na próxima terça-feira, dia 6, jogando fora de casa contra o Alianza Lima pela Libertadores. Já no domingo, dia 11, tem um clássico pela frente. Vai jogar fora de casa contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 14, quarta-feira, vai jogar em casa contra o Libertad pela Libertadores. No dia 17, vai jogar em casa novamente, agora contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 20, vai ter a partida de volta contra o Náutico pela Copa do Brasil. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias.
E a partida de amanhã é muito importante, né, para o São Paulo tentar ganhar os 3 pontos. Eu discordo de alguns comentaristas que falam que o São Paulo faz um bom campeonato, até porque até aqui são 18 pontos disputados e apenas 8 ganhos em 6 jogos, empatou 5, né, galera? No momento o São Paulo está na 10ª colocação com 8 pontos e o adversário de amanhã, né, o Fortaleza, está na 15ª colocação com 6 pontos. Então o São Paulo jogando em casa, né, amanhã tem tudo para vencer o Fortaleza e tentar escalar, né, pessoal, nessa tabela do Campeonato Brasileiro, que vem sendo liderada pelo Flamengo e logo atrás o Palmeiras, né? O Flamengo com 14 pontos e o Palmeiras com 13. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Trazer mais algumas informações, algumas apurações que a gente trouxe só antes. O Cédric Soares foi confirmado a sua renovação de contrato com o São Paulo. Vou confessar para vocês que eu não tinha informação de 2027 não, tá? No máximo ali o que me falaram, como a gente trouxe aqui no canal, era de que mesmo que ele tenha batido a meta de 50% dos jogos para renovação automática até dezembro deste ano, as partes estavam conversando sobre um novo modelo. E aí, da informação que eu tinha, o novo modelo seria um novo salário, seria algumas questões financeiras, seria prorrogação, seria alguns detalhes importantes. E aí o clube divulgou nas suas redes sociais na noite desta quarta-feira que o novo contrato do Cédric Soares vai ser até 2027. O antigo contrato dele venceu na própria quarta-feira, no dia 30, e aí ele estava sem contrato, com essa renovação ele permanece. Naquele antigo contrato, se ele chegasse à meta de 50% dos jogos, jogando 45 minutos do início que ele começou até o fim do contrato, esse contrato era renovado até o final do ano, e aí as partes estavam conversando para incluir mais uma prorrogação por mais um ano nesse contrato, mas agora, na verdade, essa última reunião que aconteceu essa semana entre Juliano Bertolucci e os representantes do São Paulo foi para justamente fixar esse contrato até 2027. Lateral experiente, que tem um histórico de contusões, mas que chegou de uma maneira impactante no São Paulo, chegou já jogando, tem ganhado minutagem, tem sido importante. Hoje a gente pode falar que o Cédric é titular do São Paulo, mesmo que haja um revezamento entre ele, Lucas Ferreira e Ferrarese ali, pelo lado direito, né? Sempre acaba jogando 2 desses 3. Às vezes, em algumas oportunidades, acabam jogando inclusive os 3, mas a gente pode falar que o Cédric ele é titular de São Paulo. Então agora o Cédric vai ter seu contrato até 2027, então ele fica até o final do ano, tem mais 2026 completo para jogar no São Paulo, e aí o seu vínculo se encerra em 2027. E aí eu conversei com uma pessoa do staff do Cédric, que ela me falou que há forte possibilidade desse ser o último contrato do Cédric Soares, porque é um jogador que quer jogar bem, quando ele estiver bem, ele é daqueles que quer parar em alta. Essa pessoa até me utilizou o exemplo, absolutamente do nada, mas para que a informação, de que é algo parecido com o Toni Kroos, por exemplo, lá do Real Madrid, que, né, para quem acompanha o Real Madrid, o Toni Kroos ali daria para jogar pelo menos mais uns 2, 3 anos. Mas que o Cédric ele não pensa em ir para o seu final de carreira meio que se arrastando. Né, ele ficou um ano aí parado, mas mesmo assim ele entende que ele pretende continuar jogando em alto nível e que são fortes as chances desse contrato até 2027 ser o último ano da carreira aí do Cédric Soares. É claro que ainda é cedo e tudo, mas ele já está pensando bastante sobre o seu futuro, que será no São Paulo Futebol Clube. Fim de mais uma novela, Cédric Soares tem a sua permanência garantida. Bora falar sobre Rodrigo Nestor. A gente conseguiu a confirmação da informação sobre a cláusula de contrato do Rodrigo Nestor. Bora recapitular? No início do ano, final do ano passado até o início deste ano, houve a negociação entre São Paulo e Bahia. E aí o jogador foi ao Bahia mediante a um pagamento de 9 milhões de reais aproximadamente, tá? Referente ao empréstimo de 1 ano do jogador. E aí, nesse 1 ano, tem uma cláusula contratual onde são 2 cláusulas, na verdade. A primeira seria,
Caso o jogador não atinja a primeira cláusula até o meio do ano e chegue uma proposta oficial de algum clube da Europa, o Bahia ou cobre a oferta ou libera o jogador e aí teria uma taxa de vitrine nessa negociação. A outra é de que o Rodrigo Nestor, caso ele bata a meta de, vou até pegar aqui certinho, de 25 jogos jogando com a camisa do Bahia. E aí ele jogando esses 25 jogos, ele automaticamente terá o seu contrato prorrogado aí com o Bahia até 2029. E aí o Bahia será obrigado a pagar um pouco mais de 30 milhões de reais, o que seria numa operação total ali, algo em torno de 39 a 40, quase 40 milhões de reais na operação total para o Rodrigo Nestor, tá? Ele já tem 18 jogos com a camisa do Bahia, com um gol marcado, o total de minutos daria ali 982 minutos com a camisa do Bahia. 982 dividido por 18 dá uma média de 54 minutos ali. Então o Nestor tem pelo menos mais 7 jogos a serem cumpridos aí pelo Bahia, com essa minutagem aí de 45 minutos que é de prática que o São Paulo tem adotado. E aí, caso ele bata essa meta, a expectativa, né, deve ter mais 7 jogos do Bahia, né? Inclusive, no momento em que eu gravo, tem a partida do Bahia com o Paysandu, ainda tem mais algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, então é bem possível que o Rodrigo Nestor bata essa meta e aí o São Paulo ganhe uma grana. E aí é importante trazer que, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas, esses 30 milhões de reais do Nestor, caso o Bahia faça essa obrigação de compra, ou se ao final do vínculo, caso aconteça do Rodrigo Nestor não bater as metas, o Bahia queira comprá-lo, esse valor entraria nas metas de vendas desse ano, que daria um alívio, porque o São Paulo ainda precisa bater algo próximo a 85 milhões, tirando ali mais 30 milhões, sobram 55 milhões. Então ainda assim é uma meta que o São Paulo vai precisar vender mais um jogador, mas seria mais interessante, né? Você vende um jogador que atualmente não está no seu plantel. Algo parecido como se o Galopo batesse a meta lá no River Plate ou se o River Plate quisesse comprar. É um jogador que o São Paulo consegue uma boa grana e não vai precisar sofrer no seu elenco. Mas fato é que mesmo essa venda do Rodrigo Nestor se concretizando, ele tem sido importante lá para o Rogério no Bahia, mesmo não sendo titular, o São Paulo ainda vai precisar realizar mais uma venda aí nas suas contas, né, na sua meta orçamentária. O São Paulo vai precisar realizar mais uma venda, mas o Rodrigo Nestor pode ajudar bastante, tá? E aí, pra gente fechar, bora falar sobre a volta do Luiz Gustavo ao São Paulo. A gente foi checar algumas situações com o departamento médico do São Paulo, que por mais que esteja distante nesse quesito, tá acompanhando de perto a sua situação, e também com o pessoal ligado ao jogador. É importante trazer, primeiro ponto, de que tudo está na parte prévia, tudo ainda está na expectativa. Porque o que aconteceu com o Luiz Gustavo é um caso sério, gente, é um caso, né, que não dá pra gente cravar 100%, foi uma lesão assim tal, então previsão é essa e deve ser isso aí. Não é algo concreto, porque bate na madeira, 1, 2, 3, daqui a pouco, daqui a um mês ele pode ter uma piora, porque é algo de saúde, é algo mais delicado, mas a projeção inicial, já que o jogador, desde que aconteceu a embolia pulmonar, o jogador tem correspondido super bem ao tratamento, tem tido evolução assim impecável. Nesse momento ele está inapto de fazer qualquer atividade física, ele não pode se exercitar e isso tem duração até julho deste ano. Basicamente ali até a pausa, um pouquinho depois da pausa do Super Mundial de Clubes. Então o Luiz Gustavo ele não poderá fazer qualquer atividade física até julho. E aí, ele voltando ao São Paulo, ele vai ter pelo menos ali um período interessante de readequação física e tudo para depois ter ritmo de jogo. Então, numa projeção bacana, olha, ele volta no final de julho para se apresentar e começar a se recondicionar fisicamente, passa ali um mês ali se recondicionando, em agosto, finalzinho de agosto ali já pode estar disponível para o São Paulo e vai depender muito do ritmo de jogo. É uma projeção que o São Paulo tem trabalhado e o próprio atleta tem. E aí, complementando uma informação, Luiz Gustavo não
pensa em parar de jogar neste momento. A expectativa dele é justamente essa, de ainda no segundo semestre, do início do segundo semestre, voltar a jogar. Luiz Gustavo não quer parar. Ele entende que ainda precisa cumprir mais esse ano de contrato que ele tinha estipulado com o São Paulo. Até perguntei, olha, será que o Luiz Gustavo não vai querer mais um ano de contrato, renovar, já que ele vai ficar aí esses meses parado? Essa pessoa com quem eu conversei ainda falou que ainda é muito cedo para cravar isso, mas que sim, ele pretende terminar esse ano atuando pelo São Paulo em alto nível. Até essa pessoa me falou, ele quer voltar a jogar a Libertadores pelo São Paulo porque ele tem um sentimento de dívida, porque ele também se coloca como responsável pela eliminação por conta na falha contra o Botafogo. Então ele quer jogar, ele quer terminar a sua carreira atuando em alto nível com a camisa do São Paulo. Então a projeção é de ainda nesse 2025, mais precisamente ali para agosto, no período mais pessimista ali para setembro, ele já comece a voltar a atuar e aí pode finalizar a sua carreira, quem sabe, atuando com a camisa do São Paulo. Mas a expectativa de todo mundo com que a gente conversou é de que sim, o Luiz Gustavo tem retorno programado aí para esse início de segundo semestre. É mais um reforço que o São Paulo vai poder contar para a sequência desta temporada. Fechou? Fala agora sobre o São Paulo com chance de faturar dinheiro do Manchester City. Vem da Europa a informação de que Gabriel Sara, que foi revelado na base do tricolor e pertence ao Galatasaray, interessa ao poderoso Manchester City a pedido de Guardiola. Guardiola que busca um segundo homem do meio campo. Já há algum tempo foram 2 janelas tentando a contratação de Lucas Paquetá. O negócio não aconteceu por conta da investigação de apostas esportivas. O Matheus Nunes acabou sendo contratado para o lugar do Paquetá, mas nunca vingou, então o Sara poderia ser uma alternativa para o Guardiola. Jogador que no São Paulo nunca conseguiu corresponder, mas em sua passagem na Europa vai muito bem, obrigado. No Norwich, disputando a segunda divisão, números impressionantes. Ele sai da Inglaterra para jogar no Galatasaray, onde é titular absoluto, 40 partidas, 2 gols e 7 assistências, e aqui vem a parte importante pro São Paulino. Como o Sara cumpriu todos os anos do período do mecanismo de solidariedade, qualquer negociação envolvendo o atleta garante ao São Paulo 5% do valor total do negócio. Então vamos imaginar que o Manchester City compre o atleta do Galatasaray por 40 milhões de euros. A gente está falando mais ou menos de 256 milhões de reais, sobrariam ao tricolor 12 milhões e meio de reais. Valor importante, até porque o São Paulo busca cerca de 85 milhões de reais com vendas de jogadores para cumprir o que está estabelecido no orçamento para 2020. Eu esperava a produção do Cedric Soares para efetivamente fazer movimentações mais duradouras em relação ao contrato. Então, para mim, é um negócio muito bacana, muito legal. E nós já vemos acontecer parecido com isso o Mariano Dias. E aí justifica a contratação. Para mim, o São Paulo acerta. Te digo o que está acontecendo com o Mariano Dias. Já trouxe informações para vocês desse jogador, né? Centroavante. Posição que o São Paulo já se posicionou de forma oficial, que irá contratar agora centroavante. E o Mariano Dias é uma grande opção. Teria sido oferecido, o São Paulo iria analisar. São Paulo falou, o São Paulo já teria feito até mesmo uma proposta para ele, né? Já teria até feito uma proposta, não. Proposta acho que é muito forte, mas uma oferta de tipo falar assim: se você, o São Paulo deu condições, se você vier, será mais ou menos com o Cedric. Você vai ter que jogar tantos jogos, você não vai receber, não vamos te pagar grandes fortunas, você vai receber mais ou menos isso e aquilo. Então é bacana. Para mim se justifica a contratação do Mariano Dias por causa disso. Se trouxer um jogador do nível do Mariano Dias, que jogou até no Real Madrid, já que já foi do Real Madrid, pra mim é bacana, porque o São Paulo é a mesma coisa que o Cedric, não vai gastar grandes fortunas, ele está livre no mercado, e se der certo, fisicamente falando, nós temos um jogador de extrema qualidade. Ah, te digo, o cara faz quase 2 anos que não joga. Eu sei, mas se pegar o cara e trouxer ele de uma forma favorável, barato, sem gastar nada e vendo o que vai dar, se ele começar a responder fisicamente e nos treinos, a gente começa a fazer a transição. Então isso pra mim é muito importante. E te digo, mas o que mais que tem? O scout do São Paulo está seguindo ele nas redes sociais. Uma coisa que deixa alguma coisinha aberta, dá uma pulguinha atrás da orelha. Por que começou a seguir, né? Por que começou a seguir? Porque analisar o scout está analisando todo mundo o tempo inteiro. Por que começou a seguir o Mariano Dias? Para mim, uma contratação interessante que pode ser muito parecida com a do Cedric.
Trazer jogador assim eu acho muito bacana, porque o São Paulo não vai se vincular, não vai gastar fortuna. Se o cara justificar, né, a renovação dele, o desempenho dele, aí o São Paulo faz um contrato mais interessante. Então, nesses moldes, nesses formatos, eu aceitaria, porque é um jogador, te digo de novo, não tá jogando e tal, mas é um cara que pela carreira se justifica ser contratado, justifica pelo menos uma chance, como o Cédric Soares. O Cédric Soares poderia não jogar nenhum jogo pelo São Paulo pela questão física, igual o Mariano Dias, mas pra mim, se justifica pelo histórico, pela carreira do cara. O cara teve, né, uma carreira interessante que vale o risco barra não risco, porque isso não é risco. São Paulo não vai gastar, vai ter só mais um cara integrado ao elenco. Então eu gosto sim. Só deixa eu dar alguns dados para vocês bem rápido aqui. Mariano Dias, ele é espanhol, né, tem dupla nacionalidade, ele é da Espanha e República Dominicana. Ele tem 31 anos, ele é centroavante, mas pode jogar de atacante, né? E qualidade técnica, galera, se conseguir jogar, eu não preciso nem falar de qualidade técnica aqui pra vocês. Se o Mariano Dias, caso venha pro São Paulo e consiga jogar, aí a qualidade técnica eu não preciso nem falar, é chover no molhado, é um cara que tem um diferencial absurdo e um amanhã muito bacana, né, um amanhã muito bacana e muito promissor para fazer total diferença no futebol brasileiro, caso consiga jogar. Então, eu gostaria do Mariano Dias, nome muito falado, muito ventilado nesses últimos dias no São Paulo Futebol Clube por uma suposta contratação. Mas queria saber a opinião de vocês em relação a isso. E te digo, cadê o bilionário grego Evangelos Marinakis? Estou ouvindo muito isso. Gente, a informação que nós temos é que já está tudo pré-acertado com o Evangelos Marinakis, né? Tudo acertado no contrato de base. Muito provavelmente o acordo, né, o contrato realmente assinado final, porque já tinha um pré-contrato assinado, né? As informações que chegaram é que já tinha um pré-contrato assinado, que já estava tudo já certo, tudo meio que certo já. Eu acredito que só não veio a informação, eu tô trazendo isso porque muitos estão perguntando. E eu só estou trazendo isso para vocês porque assim, foi muito perguntado, né? Mas eu acredito que só não veio ainda a informação oficial de que tá tudo fechado, porque é um contrato delicado e inédito para o São Paulo. Então, o São Paulo precisa fazer a coisa certa e ajustar, né, todas as pontas soltas para esse contrato para ser cada vez mais, para ser cada vez melhor para nós, né? Para nós nos beneficiarmos cada vez mais e não deixar nenhuma ponta solta. Por enquanto, chega um contrato de base, né, de participação de base do Evangelos Marinakis com o grupo dele, mas a gente já vê que o Júlio Casares deixou claro, falou que o contrato excede a base, os investimentos poderão ser feitos no profissional, parece que vai ter câmbio facilitado de jogadores, né, do grupo do Evangelos Marinakis, até mesmo do São Paulo, que o São Paulo vai ter ali algo mais interessante em relação de venda de garotos da base, né? Por exemplo, um cara não estourou igual o Lucas Ferreira, igual o Matheus Alves, igual o Rian Francisco, São Paulo vai conseguir emprestá-lo ou vendê-lo por um clube do grupo do Evangelos Marinakis, tudo isso. Então, pela grandeza do negócio, por ser uma coisa muito grande, pode ser isso que esteja demandando tanto tempo para nós não termos visto ainda o anúncio oficial. Mas o que eu tenho aqui já está tudo certo, tudo acertado com o bilionário grego Evangelos Marinakis. Eu sei que vocês estão muito ansiosos, eu também estou. Precisamos ver a cor do dinheiro, precisamos ver as mudanças, precisamos ver tudo acontecendo em São Paulo. Mas pelo que chega, pelo que nós temos de momento, o status continua o mesmo e cada vez avançando mais, né? Por mais que seja passos de tartaruga, tá avançando, mas pelo que nós temos é que está realmente tudo acertado.